Boa noite a todos e a todas. Mais uma vez eu com o estômago cheio de borboleta. Mas é incrível, porque eu fico uma semana, quando eu tenho que estar aqui com vocês, eu fico uma semana me preparando e morrendo de medo. Dá a impressão que eu nunca fiz isso na vida. Mas vocês são tão queridos, e eu fico assim, pensando em como falar com vocês para chegar a cada coração. Porque para mim isso é muito importante, chegar ao coração de cada um, dando consolo, segurando no colo, fazendo com que reflitam sobre as lições lá fora, porque aqui está tudo lindo, maravilhoso, ninguém faz nada de mal para a gente, mas lá fora até a gente mesmo faz isso com a gente. Então, que nós possamos hoje, que eu possa hoje fazer esse trabalho com o meu coração, com a minha vontade de acertar. E se eu estiver errada, vocês levantem a mão aí e falam, eu não concordo com isso, não é? E muitas coisas que a gente vai dizer para pensar em casa, porque não tem como a gente auxiliar, porque tem coisas que são nossas, que só nós vamos poder consertar, só nós vamos poder direcionar. Então hoje o tema chama-se Caminheiros, e eu achei muito pertinente para o momento em que nós estamos vivendo. E eu primeiro trouxe para mim esse tema, para ver o que é que eu fiz da minha caminhada. E eu digo a vocês, o que vocês fizeram da sua caminhada até agora. Caminheiro, como a gente sabe, são os andarilhos, né? As pessoas que andam. E nós não estamos andando só na terra, de um caminho para o outro, de uma rua para outra. A gente está falando aqui de espírito, a gente está falando aqui de séculos de andança, para chegarmos nesse mundo de provas e expiação. Ainda 2000 anos com Jesus, será que antes a gente não estava já? Só com Jesus, mais de 2000. Só com os ensinamentos de Jesus, mais de 2000. E por onde nós andamos? O que nós fizemos dessas andanças? Que caminhos cruzamos? Que pessoas encontramos? O que fizemos de tudo isso? Como eu disse, ainda no mundo de provas e expiação, ainda querendo ser feliz a todo custo, de todo jeito. Mas será que a gente olhou esse caminho? Será que nós olhamos essa andança? Será que é isso mesmo que a gente quer? Ou será que a gente quer que os outros nos carreguem, nos botem no carrinho e vá andando com a gente? Vamos pensar? Então, esse tema está no livro O Mestre do Caminho, a lição 25, de José Carlos de Luca, e é um reflexo da vida, da nossa vida, à luz dos ensinamentos de Jesus. Eu achei lindo isso, porque Jesus, para mim, não tem para ninguém. Ele é assim comigo, ó, e não abre, não é? E se a gente pensar bem, tá tudo aí. Então a gente diz assim, ai, Jesus é o Salvador. Vocês concordam que Jesus é o Salvador? Mas eu digo que não. Eu digo que não. Eu digo que Ele veio nos mostrar o caminho, nos mostrar a trilha, para que nós nos salvemos. Porque cada um com as suas pernas, gente, ó. Nem vem querer. Às vezes as pessoas pensam, porque nós adentramos a um centro espírita, que tudo vai consertar. Mas se eu não me conserto, vai consertar o quê? Quem é que vai consertar? Nem Deus conserta as nossas mazelas da vida.
E o que Jesus veio fazer conosco? Ele veio mostrar o caminho. Olha que nós estamos trilhando este caminho há muito tempo. E o que nós fizemos dele? Se nós estamos aqui dentro do Centro Espírita buscando alguma coisa para melhorar o quê? Eu não sei o que é que vocês vieram buscar. Porque eu estou aqui há 40 anos. E ainda não acertei direito. E nós estamos juntos. Buscando. Sempre buscando. Buscando o quê? Isso é para vocês pensarem. Eu só estou perguntando. O que vocês estão perguntando? O que vocês estão buscando? Nesse caminho todo de mais de 2000 anos. Buscando o quê? Eu busco uma casa. Um carro bonito. Muito dinheiro. Poder. Isso eu busco. Mas é isso mesmo que é para fazer aqui, nesse caminho? Não se esqueçam que somos espíritos e querendo a evolução. Nós somos espíritos encarnados mais uma vez, encarnados mais uma vez, para buscar a reforma do espírito. Estamos fazendo? Se tivesse, com certeza, nesse mundo nós não estaríamos. Nós estaríamos num mundo muito diferente, muito melhor, muito maior. Já tinha asa, não tinha, Sheila? Já tinha asa. E aí, a gente vê que nem nasceu essa asa ainda, não tem nem um carocinho lá para dizer assim, olha, vai nascer. Porque é tudo confuso. A gente não enxerga direito, a gente enxerga os nossos propósitos, as nossas coisas. E o que Jesus veio ensinar para a gente? Ele disse que não era mais olho por olho, dente por dente. Ele disse que era o quê? Amor. E nós temos, está dentro de nós esse amor. O que nós estamos procurando ali, gente? Nós estamos procurando, acho que ser melhor que o outro, com egoísmo, com orgulho, com prepotência, com um monte de coisas aí, que a gente quer ser melhor e maior. Só que nós esquecemos que a maior verdade da nossa vida, a certeza, é que um dia nós vamos voltar para casa. Aí a gente pensa que a casa é aqui. Que nós podemos fazer tudo aqui. E a gente pode. Porque Deus nos deu o livre-arbítrio. Então a gente pode fazer o que quiser. Só que, será que vale a pena? Será que é isso mesmo que nós vamos encontrar, queremos encontrar? Jesus disse que era para a gente conhecer a verdade. Sheila, não tem jeito de olhar. Aqui. Jesus disse que era para a gente conhecer a verdade, que a verdade nos libertaria. Que verdade é essa? Já pararam para pensar? O que é que nós estamos fazendo aqui, nessa terra? Não digo no centro espírita, mas na terra. Por que nascemos? O que a gente estava pensando lá de lá, quando a gente veio para cá para fazer? Qual a missão, hein? Qual a missão? Qual a nossa missão? O que a gente veio fazer? Já olhou dentro da casa, da própria casa? O que tem lá? As pessoas que estão lá? Porque a gente, para crescer, tem que crescer com pessoas. Com bicho, com árvore, com água, com... A gente não cresce. A gente cresce com pessoas. Já viram as pessoas que estão dentro da casa? Já se olhou? Porque a gente olha o outro, né? O outro faz, e eu faço o quê? Será que eu estou caminhando direitinho? Eu acredito em Jesus, eu adoro Jesus, eu amo as lições que Ele passou, eu amo tudo que Ele fez. Qual que eu sigo? Qual delas eu estou seguindo? Para pensar em casa. Porque tudo somos nós que temos que fazer por nós. As pessoas podem nos auxiliar, como aqui, no atendimento fraterno.
Nós podemos auxiliar, nós podemos pontuar alguma coisa, mas nós não podemos transformar a vida de seu ninguém. Porque para essa transformação, precisa se querer. Porque se eu não quero, eu não mudo. E tem gente com não sei quantos anos de idade que fala assim, mas eu sou assim. Só que nós temos N caminhos para mudanças. Se assim não está dando certo, eu tenho que mudar. Mas aí o medo da mudança, né? A gente fica morrendo de medo de mudar, das pessoas passarem por cima da gente como um trator, das pessoas não nos respeitarem mais. Podem mudar com tranquilidade. Porque se você muda, você vai estar tendo a certeza de que você quer a mudança e que você quer se mudar. E você se mudando com toda certeza, com o coração, com firmeza, com certeza você vai mudar o seu entorno e vai mostrar para as pessoas quem você realmente é. Porque nós temos essência. Só que o meio faz a gente mudar. E aí o meio faz com que a gente use um montão de máscaras. A cada momento nós temos uma cara diferente, não é? E muitas vezes nós precisamos disso, porque se a gente não tiver algumas máscaras, isso sou eu falando, hein, gente? Porque se a gente não tiver algumas máscaras, como é que a gente vai conviver no meio de gente tão diferente de nós? Para a gente poder entender cada um. Às vezes a gente precisa concordar com alguma coisa ou discordar de alguma coisa. A gente precisa falar, não, eu gosto disso. E às vezes a gente não está gostando nada. Mas a gente precisa, porque a gente trabalha, a gente tem grupos que a gente precisa estar no meio deles. Mas só que não podemos deixar a nossa essência ir embora. Porque é com ela que nós vamos trilhar caminhos e caminhos do bem. É com ela, é com a nossa essência. Mas a essência do bem, a essência do amor, a essência que Jesus pede. Porque antes dele era o olho por olho, dente por dente, era briga e mais brigas. Ele pede que a gente faça as coisas com carinho, com amor, com caridade, com atenção, com benevolência. Todos os sentimentos do bem. Ele quer que a gente vire um homem de bem. Aí você fala, mas falar é fácil. Com certeza, falar é facílimo. Porque eu estou falando para mim também. Porque não é fácil viver no meio de gente. Eu trabalhei mais de 30 anos na enfermagem, no meio de acadêmicos, né, catedráticos, no meio do pessoal que limpava, né, que era da limpeza, que tinha lá, mal tinha o primário. Fora os pacientes que chegavam, cada um de um jeito, e eu tinha que me virar no meio daquilo tudo. E ser gentil. Mesmo sendo xingada muitas vezes, porque diziam que a gente dormia com os médicos, não dava nem tempo de piscar, ainda mais dormir com o médico. Não é? Meu Deus do céu! E ainda os preconceitos. Porque no meu primeiro dia de enfermagem, entrei no quarto da paciente e ela me disse, tira essa negra daqui que eu não quero essa negra no meu quarto. Primeiro dia de trabalho. Mas eu fui persistente, porque era aquilo que eu queria, era o amor que eu tinha dentro de mim. Eu queria cuidar das pessoas, eu queria dar banho sim, eu queria dar um remédio sim. Eu não chorei. Eu nem gritei, não fiz absolutamente nada. Saí do quarto e pedi que a Branquinha fosse atendê-la. Simples assim. E foi a profissão mais linda que eu encontrei. E fora isso, teve tantas outras coisas, não é? Então, mas dentro de mim tinha um propósito, que é um propósito que todos nós temos que ter neste caminho que nós escolhemos, nessa atenção que nós pedimos para Deus, por favor, me deixe voltar, me deixe entender a vida, me deixe buscar melhorar o meu espírito,
E nós estamos querendo melhorar o quê? Eu quero deixar de andar de sandália havaiana para usar o sapato de salto. Quero fazer luzes no meu cabelo. Não é assim que a gente quer? Eu quero ter uma casa para que todo mundo entre na minha casa e veja o que eu consegui fazer com isso. Está errado? Não. Desde que aqui dentro permaneça bem bonito, permaneça cheinho de amor. Porque se Deus deixou, é porque nós podemos usar. Nós temos o direito de usar. Porque nós precisamos de riqueza. Porque onde estariam aqueles que não conseguem fazer a riqueza, o trabalho? Onde estaria esse trabalho? Cada um de nós aqui temos um caminho. E se a gente prestar bem atenção, dá para a gente dar a volta ao mundo dando as mãos. E cada um de nós tem o seu lugar. Ninguém está no lugar errado. Ninguém está na hora errada. Ninguém está fazendo ou tendo a profissão errada. Está tudo certo. Nós é que colocamos um monte de coisa na nossa vida, que queremos tanta coisa. A mídia nos mostra umas coisas gostosas, umas coisas lindas, umas viagens, uns lugares maravilhosos para a gente ir, umas roupas bonitas, umas comidas que Jesus. Eu amo comer aqueles pratos lindos. Olha, quem que não vai querer? Mas não podemos perder a essência dos ensinamentos de Jesus. E é isso que a gente faz. E muitas vezes a gente se arvora a ser Deus. Não é? Eu posso mais. Igual o pessoal lá, né? O povo do Titanic. Alguém lá disse que nem Deus afundaria aquele navio. Não andou 100 metros. Não é? E a gente faz a mesma coisa. A gente muitas vezes fala, eu não preciso de Deus, eu não preciso de Jesus. Só que nós esquecemos que nós viemos aqui para cuidar do Espírito e não da matéria. A matéria é necessária porque a nossa vestimenta é vestimenta para o nosso espírito. Mas o que nós precisamos mesmo é cuidar do nosso espírito. É cuidar do jeito que nós tratamos o outro. É caminhar de verdade, é caminhar com o espírito leve. Nós complicamos tanto a vida, porque muitas vezes a gente fala as coisas e não pensa para falar. A gente faz e não pensa porque está fazendo. Eu estou machucando o outro? O que eu estou fazendo? E a maior escola, o maior lugar é dentro da nossa casa. Está tudo lá. A gente não precisa sair para a rua, para o trabalho, nem nada. É lá dentro da nossa casa. Está tudo prontinho lá para a gente crescer. E a gente fica marcando passo. Porque a gente quer ser o maior, né? Dentro da nossa casa, a gente quer ser o melhor, quer ser o maior, quer mandar em tudo, porque eu, não é? E enquanto a gente tiver esse egoísmo do eu, posso, quero, tudo, a nossa vida vai ser uma bagunça. E aí a gente corre, né? E quando está meio bagunçado, meio não, muito bagunçado, aí nós vamos para as igrejas pedir para Deus consertar, né? Consertar tudo. A gente fez tudo errado. Esqueceu que existia um Deus, esqueceu que existia um Jesus, esqueceu que tinha lições. Olha as lições que Jesus deixou aqui, gente. Que coisa! Ele falou da porta estreita, ele falou do próximo no bom samaritano. Ele ensinou tudo direitinho, guia. Eu sou o caminho, a verdade, a vida da vida. Eu ainda coloco a verdade, a vida da vida. Porque Jesus não foi, eu não acredito assim que ele seja a vida. Porque quem nos deu a vida foi Deus. Não é? Mas da vida sim.
o caminho, a verdade da vida. Ele ensinou direitinho, olha, façam assim que vai dar certo. Não pensem em vocês que vai ser fácil. Vai ser fácil não. Vai ser difícil essa caminhada, porque tem muitos irmãos que são muito diferentes de vocês, mas vocês precisam aprender a amar. Vocês precisam aprender a tolerar. Vocês precisam andar com seu irmão até lá na frente, dar a sua túnica para ele, se ele tiver com frio, ou dar um prato de comida se ele tiver com fome. Você precisa fazer isso. Mas você pode viver a sua vida do jeito que você quiser. Você tem um livre-arbítrio, você é livre. Faça. Seja independente, faça. Com liberdade, mas com carinho, com vontade, com amor. Lá de dentro. Com vontade mesmo, não é superficialmente não. E nós marchamos superficialmente nesta vida. Nós fazemos tudo superficialmente. É difícil alguém fazer as coisas com vontade de fazer mesmo, porque a gente pensa que o outro vai fazer mal para a gente. A gente está sempre com o pé atrás. A gente nunca se doa. E quando se doa e o outro não faz nada, gente do céu, é problema, hein? Nossa, não fez nada para mim. Eu fiz, não fez nada para mim. E eu fiz o quê? Será que eu fiz? O outro entendeu de verdade o que eu fiz? Será que eu fiz o que ele queria ou será que eu fiz o que eu queria? Olha, é muita coisa para se pensar. É muita coisa para trabalhar. Porque não é fácil, não é simples assim. A gente precisa ter conhecimento. Porque se você também não tiver conhecimento dessa verdade que Jesus fala, você também não faz absolutamente nada. Que conhecer é ter ciência do que eu estou fazendo aqui. Como eu já disse, o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo tudo direito? Aquilo que eu prometi lá em cima, será que eu estou fazendo? Oh meu Deus, mas eu tenho esquecimento do passado. Como é que eu vou saber se eu estou fazendo certo? Você vai saber pelos resultados que você tem na sua vida. Se você está fazendo certo, se está fazendo errado. É só pelos resultados. Porque toda causa tem um efeito. É simples. Eu sempre digo que viver é muito simples. Mas agora que eu estou entendendo que viver é simples. Eu estou aqui com os meus 75 e é só há 2 anos que eu estou começando a entender o que eu estou fazendo aqui. Então, de jeito nenhum apontando o dedo para vocês, criticando cada um, de jeito nenhum. Só estou pontuando para pensarem em casa, para ver o que podem fazer, ou se precisam mudar alguma coisa, se precisam mudar o caminho, se precisam mudar o entendimento do que é que estão fazendo, se o que estão fazendo é o que realmente se precisa fazer. Você tem que ser mais manso, você tem que ser mais duro, você tem que olhar as coisas em volta e achar que está perfeito ou não? Como é que você vai fazer isso? Isso só cada um vai poder buscar. Esse seu caminho, porque nós sempre buscamos a felicidade, né? A felicidade está aí, para ser vivida. Só que nós não podemos esquecer que estamos no mundo de provas e expiações. E se nós estamos no mundo de provas e expiações, é porque a gente não é gatinho, a gente não é bonzinho. Porque a primeira coisa que a gente faz quando alguém pisa no nosso calo é querer engarguelar, dar um soco. Eu quero dar um soco no zóio. Adoro dar um soco no zóio. Eu ficar com o zóio bem roxo. É assim que a gente faz. Eu quero trucidar primeiro. Aí depois eu pergunto, mas por que será que a minha vida está assim? Por que será que ficou tudo assim? Eu tenho o dedo podre. Já falei muito isso. Eu tinha o dedo podre. Aí eu vi que a podridão estava um pouquinho aqui. Nas atitudes, no modo de tratar.
no modo de falar, no modo de buscar as coisas. Queria do meu jeito, mas nem sempre é do nosso jeito. Às vezes a gente precisa dar uma voltinha para poder chegar ao denominador comum, lá onde a gente quer. Mas a gente se acha o máximo e vai indo, vai passando. E aí a gente não entende por que as pessoas não gostam da gente, faz uma cara esquisita, né? Mas às vezes também a gente é bonzinho. Eu era chamada Irmã Dulce, até que eu virei outra irmã que eu não sei que eu virei, entendeu? Porque até quando eu era chamada de Irmã Dulce é porque eu queria que tudo ficasse bem. Mas eu estava no meio de uma turma que abusou da Irmã Dulce. Até que a Irmã Dulce se achou. Até que a Irmã Dulce achou que estava muito. Aí a Irmã Dulce pulou, tirou o hábito, botou uma calça jeans, botou um tênis no pé e falou: agora sou eu. Então, a gente precisa ser, antes de tudo, a gente não tem que fazer de conta, pessoal. Não tem que fazer de conta que eu sou assim. Eu sou isso. Então, quem me quiser tem que ser assim. Estou errada, me aponte o erro, para que eu possa buscar, entender e ver aonde é que eu vou buscar alguma coisa para melhorar. Porque esse caminho aqui é para chegar onde? A Deus. E Cristo ensinou. O que você precisa fazer para chegar? Vou deixar esse negócio aqui. O que você precisa fazer para chegar até Deus? Aonde é que você vai buscar as coisas? Gente, todo mundo fala de Bíblia, não é? Olha os caminhos. Vai lá, foi escrita pelo homem? Foi, mas tem alguma coisa lá que a gente pode tirar. Vai lá. O que Jesus fez? Todo mundo fala: que o tadinho de Jesus foi perseguido, é isso, é aquilo. Quando chega Natal, chega a Sexta-feira Santa, né? Coitadinho de Jesus. A gente só fala coitadinho, mas as lições que ele ensinou, que é uma coisa maravilhosa, que é a nossa vida, era daquele jeito lá. Se todos nós seguirmos aqueles ensinamentos, já pensou que maravilha o mundo? Que em primeiro lugar, nós iríamos amar o nosso irmão como a nós mesmos. Porque em primeiro lugar, nós estaríamos nos amando, querendo o melhor para nós. E esse melhor, com certeza, nós iríamos ofertar para o outro. Quem queria ser triste? Quem queria ter desconforto? Quem é que estaria passando fome? Está com frio? Quem é que estaria assim? Ninguém. Só que nós precisamos desses altos e baixos, porque nós precisamos entender o que é bom e o que é ruim. O que eu quero e o que eu não quero. O que eu preciso e o que eu não preciso. Porque tudo tem os dois lados. Nós precisamos desses dois lados para entender o que é a vida. E a vida, para nós, espíritos encarnados, é a maior oportunidade dada por Deus para que a gente possa um dia ser anjo. Porque nós vamos ser um dia anjos, né? Um dia, tem uma música que diz: um dia todos nós seremos anjos. Aonde eu não sei, daqui a quanto tempo também não, porque eu me boto nesse barco com vocês. Não sei não, mas eu sei que eu já estou melhorando. Hoje eu já consigo olhar o meu irmão com amor. Não importa, eu amo, sempre amo. Então, quando formos dar um abraço, formos conversar com alguém, vamos lembrar do Cristo. O que o Cristo passou fazendo? Ele passou ensinando que a gente ama incondicionalmente. Não importa quem seja. Alguém precisa de uma palavra? Dê a palavra. Precisa que você pare um pouquinho para ouvir? Pare um pouquinho e ouça.
Ah, me dá um abraço. Para e dê um abraço. Não tem problema, não. Um abraço. Pode deixar as coisas aí. Pode deixar. Dê um abraço. Porque um dia você também vai precisar. Às vezes a gente também precisa que alguém pare um pouquinho conosco. Às vezes a pessoa não precisa nem abraçar, não precisa nada. Só segura na nossa mão assim, olha pra gente, dá um sorriso, aquilo aquece. Aquilo nos envolve. Porque é a energia do bem, é a energia do amor. Gente, se vocês soubessem como é gostoso amar incondicionalmente, é a melhor coisa. Não importa se a pessoa não gosta de você. Se a pessoa não gosta de você, melhor ainda, porque você é normal. Porque se todo mundo gostar, tem uma coisa errada. Porque se nem de Deus todo mundo gosta, de Jesus eu não gosto não, porque faz isso, faz aquilo, faz isso comigo, faz aquilo. Não é? E a gente não pode esquecer que todas as coisas esquisitas que acontecem na nossa vida, podes crer que tem o nosso dedo nela. Nós estamos lá. Nós fizemos alguma coisa. Para estar recebendo de volta, fizemos alguma coisa. Então, vamos fazer o bem. É complicado? É trabalhoso. A gente mudar comportamento? Complicado. Complicado. Porque a gente não sabe, porque temos esquecimento do passado, então a gente não sabe o que a gente vem trazendo. Aquelas pessoas que estão à nossa volta, a gente não sabe quem são. A gente não sabe se foi um inimigo ou se não foi. De repente uma animosidade no trabalho, na rua, onde você estiver, que tem um monte de gente, às vezes você olha e fala assim, detesto, não gosto. Ou senão, nossa, que legal, olha. É bem assim, a gente não sabe, mas ame. Se não gostar, não tem problema não. Se fizer cara feia para você, nem se importa, porque a cara feia fica na cara de quem faz. Simples assim. Então não se incomodem com vocês. Que caminho é esse que eu estou trilhando? Que caminho é esse que eu quero para mim? Eu quero melhorar? Eu quero buscar um outro diferente? Se tiver que mudar, mude sim. Não importa não. Não tenham medo da vida. Porque se nós estamos aqui é para isso, é para viver. Tenha medo não. Está tudo certo. Nada é por acaso. Tudo nos seus devidos lugares. Nós é que inventamos moda. Mas se a gente entender que a vida é para ser vivida, bora lá. Viva um dia de cada vez. Eu agora estou aprendendo. Um dia de cada vez. Mas não pensem no dia inteiro. Pensem em cada momento do dia que vocês estão vivendo. Vivam intensamente cada momento da vida. Põe amor em cada momento que vocês estiverem vivendo ali. Com cada conversa com cada pessoa. Bota amor ali. Deixa o seu coração falar e não fique com medo de que alguém vai tripudiar com você. Não tenha medo não. É vida, é oportunidade, vamos aproveitar, a gente não sabe quando terá outra. Agradeça tudo, gratidão por tudo, meu Deus, gratidão por tudo, coisas boas e coisas ruins, porque é aí que eu cresço, é aí que eu viro alguém, aí que eu vou virar um espírito de luz, porque eu quero ter muita, já vou começar a fazer esse negócio, que deve ser bom pra caramba. Né? Até que a gente aprende, vai demorar um pouquinho, mas podemos começar. Nunca é tarde para nada não. Deus nos espera, Ele dá tanta oportunidade para a gente nas reencarnações, está nos esperando, e nós estamos fazendo o quê? Desperdiçando cada momento. Então viva o momento. Está lá fazendo a comida? Vamos fazer a comida bem gostosa, com amor, vai lavando a roupa. É aquele momento que eu estou lavando a roupa. Então, aquele momento que eu estou lavando a roupa, eu não estou pensando que tem um monte de coisa para fazer, um monte de coisa para resolver. Eu estou lavando a roupa. Aí, a hora que eu for resolver um problema, eu estou ali para resolver aquele problema, porque não dá para resolver o outro junto. E o que adianta eu ficar pensando, mastigando aquilo? Não, é aquele. Vamos resolver aquele. Dá certo, viu? Porque eu estou fazendo assim.
Eu estou falando isso para vocês porque eu estou fazendo assim. Eu não estou falando só para falar, não. Estou dentro. Direitinho, bem bonitinho. Fazendo o melhor possível. Que eu quero voltar para a terrona, eu não quero ir para o outro mundo, não. Porque agora, nessa transição, os Espíritos nos dizem que se a gente não fizer o negócio direitinho, a gente vai para outro, né? A gente não volta mais para isso, não. A gente vai para o primitivo. A gente vai voltar. Não, gente. Já caminhamos, viu? Há quanto tempo nós estamos aqui? Vamos voltar para cá, vamos para um mundo melhor, não é não? É aproveitar as oportunidades dadas. E eu vou terminando por aqui, dizendo a vocês, muito obrigado pela essa atenção, pelos esses olhares e sorrisos de carinho, amo a todos, viu? E se precisar, mudem, não tenham medo não. Eu mudei e não aconteceu nada, só aconteceu coisa boa. Então, muito obrigado e uma boa noite para todos. Bom final de semana, bom carnaval aí para quem for pular. E falar em carnaval. A gente pode pular carnaval sim, de boa, viu gente? Só que nós precisamos ter a consciência do que é que nós estamos fazendo lá. Né? Não mudar assim, entrar na vibe dos foliões lá, né? Nós podemos ter um sentimento bom, elevado, e só dançar, só se divertir. Porque nós podemos tudo. Nós podemos tudo. Nem tudo nos convém, mas podemos tudo. Eu vou pular nos lençóis. Delicioso. Dá um descanso. E bom descanso a todos vocês. Que Jesus nos proteja e nos ampare sempre, né? Que nós possamos buscar o caminho direitinho. E nessa paz, nessa emoção que eu estou aqui nesse momento, vamos pedir a Deus e a Jesus, aos nossos irmãos espirituais de luz, que estejam nos envolvendo nesse momento, que coloquem no nosso coração o amor que a gente precisa para terminar essa caminhada, porque nós sabemos que temos que voltar para casa. Que os nossos irmãos, aqueles que estão juntinho de nós, sejam também abençoados com muita luz, com muita graça do céu, para que essa forma de caminho, para que Jesus, que ensinou tudo tão direitinho, possa entrar também em todos os nossos corações, para que nós possamos buscar aquele caminho que vai nos levar ao Pai. Muito obrigado, Jesus, pelas suas lições de amor. Obrigado, irmãos da espiritualidade maior, que estão sempre conosco, inclusive o nosso anjinho de guarda, que não nos deixa nunca, que nos intui para o bem, que nos intui para o amor, que nos intui para o caminho da graça. Senhor Jesus, obrigado por tudo, Senhor. Obrigado por ser o guia. E que nós possamos, Senhor, entender as suas lições e buscar este caminho de verdade. Que possamos sair daqui melhor que chegamos, Senhor. E gratidão por tudo. Gratidão pela vida, pela comida, pela paz, pelos nossos amigos, por tudo, até pelas coisas ruins que nos aconteceram, mas que nós sabemos que fomos nós mesmos os culpados. Obrigado, Senhor, e gratidão e gratidão por mais hoje. Que assim seja. Graças a Deus.